quem é servidor público tem direito a esse tipo de aposentadoria? Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, doutora. E você? Tudo bem também. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre visão monocular e os benefícios previdenciários, né? Que a gente teve algumas alterações recentes aí na legislação que beneficia esses segurados, né? É um benefício que está sendo procurado, né? Os segurados ainda não têm muitas informações, não possuem muitos conhecimentos, então é importante que a gente deixe eles atualizados e cientes aí dos direitos deles, né? Sem dúvida. Sim, nosso intuito é sempre trazer informação atualizada, né? E também todas as informações possíveis para essas pessoas ficarem cientes do que elas têm direito ou não. Garantir um melhor benefício, né? Ou o benefício mais vantajoso de fato aí ao segurado. Seja ele aposentado ou ele que está em vias aí de se aposentar. É importante ficar atento nisso. Sem dúvida. Vamos começar então? Eu acho que um dos principais pontos que a gente pode começar falando, né, Daniela, é quem são essas pessoas que são consideradas deficientes, né? A lei traz alguma definição, não traz? Eu acho importante a gente destacar que sim, existe uma definição para essas deficiências, que são essas pessoas que possuem impedimentos a longo prazo, né? Tanto de natureza física, mental, sensorial, intelectual, e que impossibilitem de alguma certa forma a participação na sociedade de uma forma igual com outras pessoas, né? Então essas pessoas são consideradas deficientes. Perfeito. Eu falo bastante para o segurado que é deficiente, quando vai fazer uma entrevista dele, né, quando a gente está em contato com ele, o que ele sente de diferença, né? Ele tem dificuldade de pegar um transporte público, aquele serviço que ele faz diariamente no trabalho, qual que é a diferença que ele tem ali com relação aos outros colegas. Isso é muito importante, porque você acaba verificando nessas situações. Renata, me fala uma coisa. A gente está falando da visão monocular, mas a gente não sabe o que é uma visão monocular. É muito difícil, às vezes, caracterizar. Até o próprio médico, às vezes, não consegue entender. Você pode me dizer sobre isso? Claro. A visão monocular, Daniela, ela tem uma característica, né? A própria OMS, ela traz uma descrição para a visão monocular, e que é exatamente caracterizada por uma pessoa que tem uma visão normal, e a outra visão possui 20% ou igual ou inferior a 20%, né? Então, se ela tem cerca de 20% da visão dela em um dos olhos, ela já é considerada como uma visão monocular. Um dos olhos enxerga bem, é 100%, e o outro tem menos de 20%, entre 20% e menos de 20%, ela já consegue ser considerada como uma visão monocular. Então, a gente não está falando de uma cegueira 100%, né? A gente está falando de um olho que tem quase nada, assim, 20% é um percentual bem baixo, né? De visão. Então, ela é considerada como se tivesse uma visão monocular. No caso, a visão é bem reduzida, né? Porque pode acontecer do órgão entender e também dar a entender ao segurado que ele precisa estar totalmente cego de uma visão. E não é isso, correto? Exato, não é isso. Uma das visões pode ser normal, não ter nenhuma redução de visão mesmo, e o outro tem que ser entre 20 para menos, né? De pelo menos 20 ou inferior a 20%, para que seja caracterizada essa visão monocular. Então, se eventualmente vier uma justificativa de que a pessoa não é cega dos dois olhos, que ela não teria direito, isso não se aplica porque a lei é bastante clara, né? A própria OMS é bastante clara na definição de visão monocular. Então, não tem que se falar que necessariamente precisaria que os dois olhos não tivessem essa visão perfeita, né? Entendi. Nós tivemos alteração recente, correto? Referente à lei. O que ficou definido assim, sabe me dizer? Isso. A gente teve agora em março, mais especificamente no dia 22 de março, a promulgação da Lei 14.126,
que ela define que a visão monocular é considerada uma deficiência sensorial. Isso é muito importante para os portadores de visão monocular, porque acaba trazendo inúmeros benefícios para essa pessoa, porque ela é considerada agora definitivamente como uma pessoa deficiente, né? Porque ela tem essa dificuldade e a sociedade precisa aceitar que ela tem essa dificuldade e tratar ela de forma diferente do que trataria as pessoas que têm 100% da visão. Porque o que a gente explicou de deficiência, né? Quando uma pessoa ela tem uma certa... por um longo período, né? Um longo prazo, essa deficiência, né? Essa dificuldade, seja mental, seja física, sensorial. No caso dessa lei, ela determinou que é sensorial. Essa deficiência é considerada sensorial. Então, eu ia perguntar exatamente isso. Aonde se encaixava nessa... de fato, ela se encaixa como uma deficiência sensorial. A própria lei traz essa definição. A lei é bastante curta, ela literalmente só traz essa definição, né? E só que isso acaba acarretando uma coisa importante, que é a aplicação do Estatuto do Deficiente para essas pessoas de visão monocular. Porque a gente tem um estatuto que define inúmeras vantagens, né, inúmeros benefícios, né, para essas pessoas com deficiência. Então, a visão monocular, passando a ser uma deficiência sensorial, ela passa a ter a aplicação do Estatuto do Deficiente. Então, ela traz uma proteção muito maior para esses segurados, enfim, para essas pessoas, para esses pacientes que possuem visão monocular. Então, é um passo bastante importante. O judiciário já vinha no intuito de conceder os benefícios, né? Já vinha numa visão mais ampla com relação aos benefícios, mas com a vinda da lei, isso fica claro e não tem nenhum questionamento, não pode haver nenhum questionamento com relação a isso. Pode surgir talvez um questionamento com relação à limitação, né? Os impedimentos que essa pessoa possa ter, né? Isso pode acontecer, né? É importante ficar atento. E aí, diante desta lei, claro que esses segurados têm acesso a outros tipos de benefícios. Sim. Vamos explanar um pouquinho os benefícios? Vamos falar um pouquinho. Um dos benefícios que ele é bastante conhecido como LOAS, que na verdade é uma assistência, né, para essas pessoas. A pessoa não precisa ter contribuído para o INSS para ter direito a esse benefício, só que ela precisa ter uma certa deficiência e também tem o quesito de até um quarto do salário mínimo por cabeça das pessoas que residem no mesmo local que ela. Então, com essa caracterização de deficiência sensorial, acaba se encaixando essa pessoa de visão monocular numa possível tentativa de pedido de LOAS, porque ela já tem a deficiência caracterizada, né? Pode ser que o INSS peça alguma perícia para verificar realmente essa incapacidade, essa deficiência. Então, é sempre importante ter toda a documentação, todos os exames, porque existe o exame que é feito para verificar quantos % tem de visão, né? Então, esse exame é bastante importante, porque ele traz o percentual de visão de cada vista. Então, inclusive, esse acho que é um dos exames mais importantes que conseguem caracterizar efetivamente essa visão monocular, né? Essa dificuldade de enxergar. Então, ele acaba trazendo esse benefício do LOAS para essas pessoas, lembrando que, como é uma assistência, a pessoa precisa ter a baixa renda, né? Baixa renda. Tem que fazer o cadastro naquele CADI único. Né? Não basta só ter a deficiência, né? Porque às vezes as pessoas confundem. Eu tenho uma deficiência, eu tenho direito a esse benefício. Que muita gente fala que é a aposentadoria do idoso sem contribuição. Na verdade, como você falou, é um benefício assistencial, mas para isso você tem que cumprir os requisitos de forma acumulativa.
Não adianta você ter a deficiência, porém não atingir o requisito da renda. Não adianta você ter a renda, mas não ter a deficiência para ter acesso a esse benefício, né? Exatamente. Tem mais algum outro benefício que a gente consegue? Tem. Agora, com essa questão de ter caracterizado como deficiência, existe a aposentadoria dos deficientes, que ela é um pouco diferente das outras aposentadorias, porque ela tem períodos menores para essas pessoas. Então, a gente tem a aposentadoria do deficiente, pode ser por tempo de contribuição ou por idade. A por tempo de contribuição, ela vai depender do grau de deficiência que essa pessoa tem. Então, por isso que provavelmente essa pessoa vai passar por uma perícia do INSS para verificar qual que é o grau dessa deficiência que ela tem. Se for uma deficiência de grau grave, uma deficiência super significativa, para homens são 25 anos de contribuição e para mulher 20 anos. Se essa deficiência for moderada, se o INSS considerar que é moderada essa deficiência, vão ser 29 anos para homem e 24 anos para mulher. Já se for considerada uma deficiência leve, homens são 33 anos e mulher 28 anos. Então, assim, a gente tem uma redução significativa do tempo, né? Então, de 2 a quase 5 anos de redução. Isso, de fato, impacta bastante no benefício desse segurado. E se você for pensar que a pessoa com deficiência ela já tem uma dificuldade de interação com a sociedade, eu entendo que é o mínimo que a sociedade poderia fazer em benefício dessa pessoa, né? É uma questão até social, porque ela não tem a mesma capacidade laborativa que uma pessoa sem que não tem a deficiência dela. Perfeito. Exatamente. Exato, perfeito. Já a contribuição por idade, ela não tem a distinção de grau de incapacidade, tá? Não tem essa de grau de deficiência, desculpa, não é incapacidade, é deficiência. Uhum. Ela não tem essa distinção. Então, homens 60 anos de idade e mulher 55, e obrigatoriamente tem que ter 15 anos de contribuição, independentemente do grau de deficiência. Então, a por idade acaba às vezes não sendo tão fácil assim, ela reduz significativamente a idade, né? Mas ainda assim é necessário que tenha esse prazo de 15 anos de contribuição para ter direito a essa aposentadoria do deficiente por idade. Porque aí ela acaba só reduzindo a idade e não o tempo de contribuição. Exatamente. E nessa aposentadoria, ambas aposentadorias, né? Vai passar por 2 tipos de perícia, que é a perícia social, para verificar a questão dos impedimentos e das limitações, e a perícia médica. Então, pode acontecer o quê? De ter uma perícia ser deferida e a outra ser indeferida, ou vice-versa, ou as duas. É importante que a pessoa tenha um acompanhamento de um advogado, que seja especialista, que tenha conhecimento deste benefício para poder ter acesso, né? Para poder analisar e não ter nenhum prejuízo aí. Sem dúvida, porque acaba, às vezes, por detalhe, não tendo o benefício deferido, né? Mas aí a gente está falando de quem é contribuinte do INSS. Isso. E quem é servidor público? Tem direito a esse tipo de aposentadoria? Sim. Antes da reforma, antes da emenda constitucional 103, não existia uma lei determinando que a aposentadoria do deficiente para servidor público. Então, muitas questões eram levadas para o judiciário porque não havia uma lei específica. Com a reforma, a emenda veio e trouxe esse benefício para essas pessoas. Então, isso se aplica também aos servidores públicos, a regra também é a mesma, com a única ressalva que para ser servidor público precisa ter pelo menos 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo que a pessoa pretende se aposentar. Então, assim, isso é o mínimo, mais acrescido das outras questões que a gente trouxe da aposentadoria do INSS, né? Então, se aplica, sim, com a reforma da Previdência, veio essa questão importante, né? Trazendo isso como regramento também para o servidor público. Ótimo. Porque o servidor público, mudando um pouquinho de benefício, é igual a aposentadoria especial, ele não tinha,
isso definido, porque ficou determinado que seria definido posteriormente. E aí muitos servidores entravam com ação pedindo aposentadoria especial. Nesse caso aqui, a pessoa já tem direito, né? O servidor já vai poder se aposentar também por esse tipo de modalidade, se for uma pessoa com deficiência, né? E se for da visão monocular, de fato. A outra questão que eu só levanto é com relação à lei estadual da Previdência do Estado. Muito na reforma ficou definido que os estados poderiam mexer, fazer uma mini reforma, vamos dizer assim. E aí é só ficar atento, tem que dar uma olhadinha na lei do estado para ver se já está lá, se não tiver aplicação do que foi determinado aí na alteração da emenda constitucional. Exatamente, se né? qualquer estado tiver outra definição diferente, né, aí segue o que é do estado mesmo, né, não teria como aplicar diferente, mas se o estado não tiver esse regramento específico, se aplica essa lei geral, vamos dizer assim, né. Não, sim. E com relação à pensão por morte, Renata, o que você acha da pessoa com deficiência por visão monocular? Você acha que é possível? Tem como conceder esse benefício? Sim. O que acontece na pensão por morte? Antigamente, antes da reforma, né? O antigamente antes da reforma. Antigamente. Exatamente. Antes da reforma, a pessoa recebia 100% do valor da aposentadoria do segurado falecido, né? Hoje houve uma reforma da Previdência e agora o valor não é mais de 100%. Esse segurado, esse dependente do segurado, ele vai ter direito a uma parcela de 50% da aposentadoria, acrescido de 10% para cada dependente. Então, por exemplo, a esposa e um filho menor. Então, eles vão ter direito a 70% do valor da aposentadoria, porque é os 50 fixos, 10 do cônjuge e mais 10 do dependente. Então, 70%. Só que nos casos de pessoas com deficiência, seja mental, seja intelectual, uma deficiência grave, quando existe uma pessoa dependente nesses termos, ela acaba sendo o valor de 100% da aposentadoria do segurado falecido, né? Mas precisa sempre comprovar essa dependência econômica dessa pessoa deficiente com o segurado. Então, eu entendo, assim, que com a caracterização da visão monocular sendo uma deficiência, se você consegue comprovar que essa pessoa que tem a visão monocular era dependente financeiramente desse segurado falecido, o valor tem que ser de 100%, até que essa pessoa venha a falecer. Se esse dependente vier a falecer e tiver outros dependentes estiverem recebendo também essa pensão, aí deixa de existir o 100% no momento da morte do deficiente, né? E passaria a regra comum dos 50 mais 10 por dependente. Então, com essa alteração da lei, eu entendo que poderia se aplicar, sim, essa questão do 100% para a pensão por morte, porque é uma deficiência, né? Está claro na lei que isso já é considerado uma deficiência, então entendo que isso seria, essas pessoas seriam beneficiadas desde que comprovada a dependência econômica do segurado falecido. Você entende, por exemplo, no caso de uma criança, né? Ela está recebendo benefício, a gente sabe que em regra vai receber até os 21 anos. Se comprovado, né, essa deficiência, mesmo depois do óbito, seria possível essa extensão? Se o dependente for deficiente? Menor de idade, antes tá recebendo a pensão por morte, né, deficiente. E aí, depois, de fato, ele tem essa deficiência. Você entende que seria possível estender esse benefício de forma vitalícia? Sim, porque ele tem essa dependência, né? Ele é considerado deficiente, ele tem essa deficiência. E justamente essa questão do 100% e também da própria
dependência, né, da própria deficiência, se a pessoa é considerada deficiente, ela tem direito a permanecer com essa pensão, né? A gente não pode retirar essa pensão de um deficiente. Então, mesmo que tenha passado dos 21 anos, que seria o limite que a lei traz para esses dependentes filhos, se você tem essa comprovação de deficiência, ele tem que ser mantida essa pensão, sem dúvida. Até pelo valor do benefício, né? Que é muito mais vantajoso do que o valor do novo valor, vamos dizer assim, né? Que sem dúvida. Antigamente era 100, agora já começa com 50%, 60%, 70%, muito prejudicial. Tem algum outro benefício, algum outro tipo de benefício que essa pessoa também poderá ter acesso? Sim, a gente pode caracterizar essa pessoa para ter benefício por incapacidade. Seja um auxílio-doença, seja uma aposentadoria por invalidez. Por quê? Se a gente consegue caracterizar essa deficiência, né? Que essa pessoa ela está impossibilitada de trabalhar em razão dessa doença, né, dessa visão monocular, dessa dificuldade. Por exemplo, uma enfermeira, ela tem uma visão monocular, ela não consegue mais pulsionar a veia dos pacientes. Então, assim, o trabalho dela sempre foi de enfermeira e hoje ela não tem condições de fazer isso, porque ela não enxerga, ela não tem mais a sua capacidade visual 100%. Então, ela pode pleitear, sim, um auxílio-doença, eventualmente, se vier de uma doença, né, se for uma questão que desenvolveu, ela consegue pedir esse auxílio-doença e, eventualmente, se a doença evoluir e não tiver mais condições de voltar para o trabalho mesmo, ela pode evoluir até para uma aposentadoria por invalidez, né? Se ficar caracterizado que ela não tem condições de forma permanente de voltar ao trabalho, ela tem direito, sim, a fazer esse pedido de benefício por incapacidade. Óbvio, né, que a gente vai depender de uma perícia médica no INSS, vai ter que avaliar tudo isso, ver se realmente, efetivamente, ela se encaixa em todos os requisitos do benefício, mas eu entendo, sim, que se essa visão monocular impossibilitar ela para o trabalho, é possível, sim, que seja pleiteado um benefício por incapacidade, sem dúvida nenhuma, porque ele não deixa de existir, né? O benefício continua lá. Exatamente. A questão é que a situação dela acaba se agravando em razão dessa visão monocular, e aí ela teria, sim, direito, sem dúvida, a pleitear esses benefícios por incapacidade. Demonstrando que a doença incapacita para o trabalho, né? Incapacidade laboral é importante ela ter essa visão. Aí a gente falou de quem não é aposentado, de quem está para se aposentar, falamos de dependente, mas e os aposentados, pensionistas? Tem muita gente que tem também esse tipo de deficiência. Tem algum benefício para essas pessoas? Sim, a gente tem uma questão que é a isenção de imposto de renda, né? Existe a lei que determina que as pessoas que possuem doenças graves têm direito à isenção de imposto de renda. Uma das doenças especificadas na lei, né, no rol, é a cegueira. Só que o que acontece? Existe uma discussão muito grande no judiciário a respeito desse tema, porque a cegueira, a visão monocular, ela é considerada uma cegueira? Você pode considerar essa pessoa como cega? Então, assim, essa sempre foi a discussão no judiciário. Por quê? A pessoa pede isenção e a resposta vem: não, você não tem direito porque você não é cega de ambos os olhos. Só que a lei não especifica o tipo de cegueira. Ela não fala se tem que ser um olho, se tem que ser os dois olhos. Não tem isso. Não existe essa distinção na lei. Então, com esse reconhecimento da deficiência para visão monocular, isso é um argumento a mais para conseguir essa isenção de imposto de renda. Lembrando sempre que para conseguir o imposto de renda, precisa ser questão de aposentado, pensionista,
não é qualquer pessoa, né? É um benefício para os aposentados e pensionistas para que seja retirado o imposto de renda desses benefícios. É uma forma de ajudar essas pessoas, porque, querendo ou não, elas vão ter que ter um acompanhamento médico regular, existe uma questão de despender valores com o cuidado da saúde. Então, tudo isso veio para auxiliar essa questão da pessoa conseguir sobreviver, né? Então, existe essa isenção, é direito, independentemente de ser dos dois olhos ou de um olho só. A lei não especifica isso, então isso não pode ser argumento para negativa, porque a partir do momento que você tem um olho com 20% de visão, você é considerado como se você não tivesse a visão desse olho. Então, isso já é considerado como um tipo de cegueira, né? É cegueira monocular, mas não deixa de ser cegueira, né? Porque se uma pessoa comum, uma pessoa normal, tem as duas visões adequadas, a partir do momento que uma delas deixa de existir, ela passa a ter essa dificuldade e essa própria deficiência, como a lei traz, essa deficiência sensorial, porque isso acaba influenciando tanto na questão de dimensão dela, ela acaba perdendo alguns parâmetros, né? Exatamente. É uma situação bem delicada, não é tão simples assim, né? Não é porque ela tem uma visão que a dimensão dela acaba se alterando, né? Acaba tendo algumas situações no dia a dia que ela não consegue dimensionar. Ela não consegue dimensionar aonde está o copo que ela vai pegar, por exemplo. Às vezes ela tem uma certa dificuldade e até ela se acostumar com esse dimensionamento diferente, acaba demandando mais tempo dela. Então, a lei veio para trazer esse benefício também da isenção do imposto de renda, que acaba sendo claro, né? Porque se é uma deficiência, é considerada uma doença grave, é considerada uma dificuldade, né, para essa pessoa e que ela precisa de acompanhamento. Então, sem dúvida nenhuma, veio para... Foi bem benéfica, né, a lei? Sem dúvida. Porque a lei de isenção, o rol, né, das doenças que tem ali, ele é bem antigo, né? Não é totalmente atualizado, né? Então, se você verificar, tem doenças hoje que não constam no rol e que, de fato, incapacita aquela pessoa, que ela precisa ter acesso, né, a este benefício. Um outro ponto importante que a gente pode lembrar para quem não é aposentado e ainda não ou dependente, não está recebendo de benefício, é a questão do planejamento previdenciário. Como você falou, tem acesso às aposentadorias, essa pessoa que tem esse tipo de deficiência, que tem essa visão monocular, é muito importante que ela faça esse planejamento, correto? Sem dúvida, porque às vezes ela não sabe nem que ela tem direito a essa aposentadoria do deficiente, porque assim, a aposentadoria do deficiente não é um benefício que é divulgado, não é algo que você fale, tanto que quando a gente fala de aposentadoria... É muito recente, é de 2013, salvo engano. Não, e essa aposentadoria do deficiente, às vezes as pessoas até me questionam pra gente, né? Ah, a do deficiente é por invalidez? Exatamente. Fala, são benefícios distintos, né? Não é a mesma coisa. Porque isso não é divulgado, não é uma questão que as pessoas têm amplo conhecimento, né? Então é sempre importante, porque essa pessoa que às vezes está guardando um tempão para se aposentar e ela tem essa deficiência, ela já pode ter essa aposentadoria antes, né? Ela já consegue receber essa aposentadoria antes e com valores significativos, valores bem interessantes para a realidade dela, né? Então, o planejamento, sem dúvida, é algo que auxilia muito para conseguir identificar qual é a aposentadoria que vai se encaixar melhor para esse segurado, porque às vezes ele acha que é só por contribuição, por idade, e acaba não sabendo essas outras questões que podem influenciar bastante no valor do benefício dele. E lembrando que é um benefício para o resto da vida, né? A gente está falando de um valor que a pessoa vai receber até ela morrer.
Então, assim, se ela não planeja isso de forma adequada, acaba dificultando, né? Até às vezes ele poderia ter um benefício muito maior que vai ajudar ele lá na frente, né? E acaba não fazendo esse planejamento, simplesmente se aposentando porque falaram que ele podia se aposentar, sem verificar essas questões peculiares, né? Então é muito importante sempre procurar alguém que entenda, verificar se tem realmente essa questão, alguma peculiaridade, às vezes ela tem direito a alguma coisa diferente que ela não sabe. Então é sempre importante se informar, né? Ter todos os argumentos e todas as informações para fazer esse melhor benefício. Ficar atento nisso, né? Até porque a aposentadoria por invalidez, com relação ao valor do benefício, hoje nós sabemos que não é vantajosa, né? Inclusive, o INSS tem proposto acordos, assim, horríveis, que pode prejudicar o segurado. Então, é muito importante fazer esse planejamento. É essencial olhar, ter acesso a esse serviço importante, né? Ainda mais com a reforma, as pessoas têm muita dúvida. E aí a gente tem a visão monocular, é algo muito recente. É algo que se as pessoas não tiverem acesso, vai ficar lá, o servidor não vai, que estiver analisando sua aposentadoria também não vai te falar, porque agora é tudo digital, então você não vai saber. Tem essa outra dificuldade agora, né? Das pessoas não terem esse contato com o servidor, então é tudo digital hoje. Então a pessoa não consegue tirar a dúvida dela, né? Perguntar para o servidor, qual que é o meu melhor benefício? O que eu posso fazer nesse caso? Então acaba tendo essa dificuldade mesmo, né? Por mais que tenha agilizado de alguma forma, mandar a documentação via internet, isso facilita para quem é jovem, né? Não para quem é idoso. Para quem é idoso acaba sendo até uma dificuldade para ele conseguir acessar o INSS e tirar as dúvidas dele. Então, é sempre bom ter essas informações antes de tomar qualquer passo, antes de entrar com qualquer pedido de benefício, para verificar, de fato, se aquilo que ele pretende é o melhor para ele mesmo, né? Não, perfeito. Tem algum recado que você quer deixar? Uma orientação? Eu sempre digo, primeiro sigam o escritório nas redes sociais, que a gente sempre traz novas informações. Pesquisem, não façam nada antes de tirar suas dúvidas, tirem suas dúvidas, perguntem, procure quem entenda sobre o assunto para ter suas informações adequadas, porque não façam nada de cabeça quente, preciso do benefício, vou pedir qualquer benefício e fazer. Eu acho que isso acaba tomando decisões um pouco precipitadas às vezes e você não consegue avaliar o que seria realmente melhor para você naquele momento. Então, pesquisem muito, o Google está aí para isso. Pesquisem pessoas que vocês confiem, que consigam te passar segurança para te dar as informações adequadas e sempre busquem a informação, porque só assim que a gente consegue, de fato, se planejar e ter um melhor benefício para o resto da sua vida, porque, querendo ou não, vai ser um benefício que você vai continuar aí recebendo por muito tempo. Então, se planejem, pesquisem, busquem informação, e a gente está à disposição para qualquer dúvida também, o que a gente puder ajudar, o que a gente sempre fala, o melhor benefício é o que traz alegria para a gente, né? Então, quando a gente consegue o melhor benefício para os nossos clientes e até, né, orientação, às vezes só a questão de poder passar a informação para essas pessoas já é muito importante. Então, busquem informação, pesquisem e, sem dúvida nenhuma, vai atrás dos seus direitos, assim, no sentido de conhecimento mesmo, de entender o que você tem de direito, porque a visão monocular é uma questão que não é tão divulgada assim. Mesmo a lei que foi promulgada, não houve tanta divulgação com relação a isso. Então, é uma lei muito importante, que ela traz inúmeros benefícios, traz alterações para essas pessoas que já passam tanta dificuldade, né,
em ter a visão reduzida. Então, esse é meu conselho, minha dica. Se pudesse dizer que isso é uma dica, eu diria que essa é a minha dica. Busque informação. Tem uma última perguntinha, o tempinho já está acabando, e se a perda da visão for transitória? Dá para pedir o benefício? Dá para essa pessoa ter acesso? Então, na verdade, a gente está falando aqui como ela é transitória, eu acredito que ela não chegue a ser considerada como uma visão monocular, né? Então, como é transitória, por exemplo, sendo transitória, eu entendo que o auxílio-doença, sim, ela teria direito, sim, a esse auxílio-doença se isso dificultar a parte laborativa, né? Se ela não tiver condições de laborar em razão disso, então Porque ela se encaixaria... Ele é um benefício provisório. Provisório, exato. Já a deficiência, a aposentadoria do deficiente já não se encaixaria, porque essa pessoa não seria considerada deficiente. Ela é deficiente temporário, né? Não é um deficiente definitivo, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar nesses termos. Mas se for transitória, eu acredito que o auxílio-doença seja o melhor benefício, o melhor caminho. Já as aposentadorias, aí não teria direito mesmo. Teria que ter a perda efetiva da visão em 80%, né? Sendo só 20% dessa visão. Sim, entendi. Tá acabando o nosso tempinho aqui. Deixa eu só... Aqui, isso. Eu quero agradecer o convite. Foi muito esclarecedora a sua live. Foi muito bom. E queria que você deixasse aí a última palavra. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui presente com a gente. Agradecer você, Daniela, por participar aqui com a gente e por auxiliar em tirar as dúvidas. E contem com a gente o que vocês precisarem, o que vocês tiverem de dúvida e não conseguiram mandar durante a live, pode mandar por mensagem para a gente ou através do nosso site. Fiquem à vontade, pesquisem, se informem e tenham sempre em mente o melhor benefício, que vai ser, eu digo que para o resto da vida de vocês, então sempre se informem e tenham esse melhor benefício em mente. Muito obrigada a todos, obrigada, Daniela. Eu que agradeço. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, até logo. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.